Hoje é o nosso primeiro culto de jovens, né? Do ano de 2015. E o tema é só por hoje. Só por hoje eu não vou pecar. Que seja assim todos os dias. Eu gostaria de ler em Salmo 119, no verso 9. Diz assim: com quem purificará, ó jovem, o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não esquecerei da tua palavra. Que a gente guarde a palavra do Senhor no nosso coração e que a gente viva só por hoje, não pecando. Amém? Eu vou pedir para vocês se colocarem em pé para a gente começar o nosso louvor aqui.
Isaías, a gente cantou um pedaço que diz: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Na Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós amamos ao Senhor. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Às vezes a gente passa por situações que a gente fala: não, disso nada vai cooperar para o nosso bem. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e Ele vai ser eternamente o mesmo Deus. O mesmo Deus que faz milagres, o mesmo Deus que cuida de nós, o mesmo Deus. E o amor dele nunca vai falhar. A gente nunca vai merecer, mas Ele sempre vai continuar nos amando. Ele sempre vai estar olhando para nós, independente do que a gente faça. Nada que a gente faça pode fazer Ele amar a gente um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ele nos ama incondicionalmente. E esse amor dura para sempre. Amém? Podem se sentar. Eu já vou chamar aqui o pessoal daqui de Ribeirão para vir aqui, para Jesus. Essa música diz: Jesus, meu rei, eu nasci para te adorar. Amém? Todos vocês nasceram para adorar o Senhor? Amém? Está fraco? Vocês nasceram para adorar o Senhor? Agora até parece que tem gente aqui. Vamos ficar em pé para cantar mais animado? Está calor?
não vou pecar. Esse é o tema da mensagem. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 6, os versículos 20 em diante. Só por hoje eu não vou pecar. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, senhora Débora. Você é muito gentil. Romanos, a rainha das cartas de Paulo, a carta mais doutrinária do apóstolo Paulo, a carta onde muitos homens se converteram lendo ela, inclusive nosso amigo e irmão Lutero, né, que foi o responsável em iniciar a reforma protestante. Por isso a gente está aqui hoje. Ele tem um encontro fantástico com Cristo lendo a Epístola aos Romanos. Se nós perguntássemos para Paulo, me passa aí um ensino teológico, me passa uma carta de ensino para eu seguir minha vida servindo a Deus com alegria, Paulo ia responder com certeza para a gente: pega Romanos, ela é a mais completinha. Então vamos ler esse texto, Romanos 6, de 20 a 23. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Só por hoje eu não vou pecar. Só por hoje nós não vamos pecar. Deborinha me passou esse tema, só por hoje nós não vamos pecar. E eu pensei comigo, nossa, que tema legal, que tema bom para a gente falar, né, da palavra de Deus, que tema gostoso. É um lema, não um tema, mas um lema fantástico para o ano que se inicia. Só por hoje eu não vou pecar. É um tema heróico, meio utópico também, né? Meio que impossível. Até, vamos ser sinceros, é impossível. Se a gente falar que não vamos pecar, a Bíblia diz que nos fazemos mentirosos e pecamos. Só que o lema é bom. A tentativa é muito válida e é cristã. Só por hoje eu não vou pecar. Pode ser um lema muito bom para nós, jovens, onde as ofertas são milhares. Eu saber que por hoje eu vou me esforçar para não pecar. Porque as ofertas, como já disse, são grandes. Tem esse lema para 2015. Então, já que nós vamos falar de pecado, vamos falar de pecado. O texto que lemos, ele vai falar disso. E o pecado, ele tem uma história. Ele não nasceu hoje. Ele não nasceu no dia que você nasceu. O pecado é uma história. Essa história tem começo, tem meio e tem fim. É uma história muito velha. É uma história assim antiga, a história do pecado. Ela assola, ela perturba, ela destrói, ela mata e ela vai continuar assolando, ela vai continuar perturbando vidas, destruindo vidas, matando vidas, matando a humanidade, até o fim do seu domínio por completo. Um dia o pecado vai ter fim. Mas a história é antiga, por isso nós precisamos falar dele, precisamos falar dessa história. Por isso, para falar do pecado e de sua história, nós vamos começar bem no início. Vamos começar lá na origem do mal, lá na origem do pecado. Vamos falar que ele teve início antes do Éden, antes de Adão e Eva. Ele nasce no céu. Estranho, né? Contraditório falar que o pecado nasce no céu. E é isso mesmo.
O pecado nasce no céu. Só que ele não nasce de Deus. Ele nasce no coração de Satanás. Ele nasce no coração de Lúcifer. Então a história é muito antiga. Nasceu lá. Isaías capítulo 14 vai dizer o seguinte: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do inferno você será lançado, irá ao fundo do abismo. Olha onde está começando a história do pecado. O profeta Isaías dá essa pincelada na história do pecado. Ele usa a analogia de um rei para falar de forma figurada de Satanás. O profeta Ezequiel também, ele vai falar o seguinte: esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei Tiro, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, blá 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 blá, tudo que é pedra aqui que eu nem conheço, mas que deve ter um valor imensurável. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Olha a posição de Satanás, olha a posição de Lúcifer. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Tinha uma função específica, era um querubim guardião. Há várias teorias de teólogos que falam da questão do querubim guardião, baseado em Isaías 6, que diz que os querubins tinham 4 asas, com 2 eles voavam e com 2 eles tampavam o rosto por conta da glória de Deus, e com essas 2 que eles voavam, eles cobriam também os demais anjos, porque a glória de Deus era imensa. Olha a posição de Lúcifer, olha a posição de Satanás. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre essas pedras. Você era inculpável, seus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, eu lancei desgraça para longe do monte de Deus e o expulsei ao querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Agora preste atenção nesse detalhe que o profeta Ezequiel fala para a gente. Seu coração tornou-se orgulhoso. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei a terra. Guarda bem isso aí, nós vamos voltar a falar de orgulho. Mas você só falou de Antigo Testamento. Porque a história é velha. Mas no Novo também tem. Apocalipse 12 vai dizer o seguinte: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Nasceu aqui, queridos, o pecado. O coração de Lúcifer orgulhoso. Nasceu ali por conta do seu grande esplendor. Nasceu ali o pecado. Nesse contexto paradigmático, nesse contexto controverso, porque o contexto era de glória, o contexto era o céu, o contexto era a presença de Deus, mas por causa do orgulho, por conta da sua multidão de orgulho, de comércio, por conta de querer ser igual a Deus, nasceu o pecado lá do céu.
Não pense que por você fazer parte de uma igreja, está tudo certo, a igreja é tudo certo e não tem pecador. Tem pecador. Tem pecador. Não é por fazer parte de uma igreja que nós temos a vida eterna garantida, que nós temos a salvação garantida. Nós temos a nossa salvação garantida por causa da graça de Deus, e a graça de Deus se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, Cordeiro de Deus. Então não há garantia de que fazer parte de um contexto santo, igreja, eu estou salvo, eu estou liberto do pecado. É um caminho bom, é o caminho que a gente tem que seguir. O autor aos Hebreus diz o seguinte: tem alguns mal acostumados largando a igreja, mas eu vou aconselhar vocês, hebreus, não deixem a igreja, congregue, viva em comunidade. Nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos viver em comunidade com os irmãos de Mauá, com os irmãos de Diadema, com os irmãos de São Bernardo, com os irmãos de Santo André. Nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos viver em comunhão. E nesse contexto nasce o pecado. Agostinho de Hipona é um teólogo e é um dos pais da igreja, lá do quarto século, mais ou menos 300 depois de Cristo. Ele disse um negócio muito interessante, eu anotei aqui. Ele disse que foi o orgulho que transformou anjos em demônios, e é a humildade que faz os homens serem como anjos. Bonito isso, não? De uma profundidade muito grande. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios, derrubou eles de lá do céu à terra. E é o oposto do orgulho, a humildade, que nos faz sermos parecidos com anjos. Esse mal, queridos, essa desgraça, passou a toda a humanidade. Foi para o Éden. E eu sei que você conhece essa história do Éden até melhor que eu. Adão e Eva também decidiram se orgulharem, né? Eles decidiram gritar independência. Nesse grito de independência, eles falaram assim: não precisamos mais de Deus. Foi isso que aconteceu no Éden. Começou no céu, passou para o Éden. E o que aconteceu no Éden não foi comer ou não comer a maçã, comer ou não comer a fruta lá. A questão ali era de vida e morte. Eles sabiam que tinha uma árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa aí, se abstenha, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus deixou claro isso. E tinha outras árvores. Tinha uma árvore que era do fruto da vida eterna. Então, diante do homem, da mulher, não era questão de comer um fruto ou não comer um fruto. A questão era: eu escolho Deus, eu escolho a vida, ou eu escolho a morte. E a gente sabe o desfecho dessa história. Escolhemos a morte. E aí o pecado entrou no mundo. Aí a morte entrou no mundo. Aí daí para frente, queridos, a gente sabe de toda a desgraça que se tornou a humanidade. Daqui para frente, a gente sabe que a nossa história, a história da humanidade, é carregada de pecado, carregada de destruição. Quantos exemplos bíblicos, quantos personagens bíblicos, por mais santos que foram, escorregaram em determinados momentos da vida? Por exemplo, um dos pais da nossa fé, Abraão, fantástico, amigo de Deus, né? Amigo de Deus, mentiu. Não foi uma vez só, não, foi duas. A saga da minha mulher, não. Nós vamos chegar naquela cidade, a gente precisa de comida, de bebida. Se falar que você é minha mulher, os caras me matam para ficar com você. Então você é minha irmã. Mentiu 2 vezes. E a desgraça do pecado e da mentira passou para o filho,
Isaac fez a mesma coisa. Aí a gente vê um Davi, o rei mais conhecido de Israel, também conhecido como homem segundo o coração de Deus, um cara que tinha o coração alinhado com o coração de Deus. A gente vê um Davi matar para ficar com a mulher de um dos caras mais fiéis a ele. O que é isso, gente? Pecado. O que é isso? O cara matou, adulterou. Pecado. E era o que? Um cara segundo o coração de Deus. Seu filho Salomão, a Bíblia diz que não pisou um homem na terra tão sábio como Salomão. E que deu na cabeça dele de casar com uma mulher? Uma já dá trabalho, não dá, velho? Pelo amor de Deus, vai casar com um monte, fazer um monte de barganha com os povos vizinhos. Mas a gente não viu ser mulher, pela verdade. Elas têm umas orelhas de bico aí pra mim, fica tranquilo, gente. A gente não viu ser vocês. Mas que dá trabalho, dá trabalho. E ele inventou de ter um monte, de quebrar a aliança com Deus. Poxa, mas é o cara mais sábio. Infelizmente o pecado entrou na humanidade. E ninguém está isento de pecar. Todos nós pecamos. E repito, se disser que não, mentiroso, safado, vagabundo, está mentindo. Pecou, não pode. Só por hoje eu não vou pecar. É um bom lema, só por hoje eu não vou pecar. Quantas atrocidades, quantas guerras a gente não vivenciou, a humanidade não vivenciou. Quantas injustiças, quantos males, quantas dores, quantos heróis não surgiram na humanidade. Como assim, velho? Matador de criancinha, cara cruel, descobriu que o Messias nasceu, passa a faca em tudo que é criança abaixo de 2 anos. Que rei aqui sou eu, não tem rei nenhum não. Quantos heróis na história não surgiram? Quantos Barrabás, ladrões? Falar de ladrões no Brasil é redundante, né? Pelo amor de Deus. É brincadeira, né? Quantos Barrabás ou Barrabáses em Brasília? Não vamos entrar para a política, ainda bem que o Rodrigo não está aqui, senão já ia começar um debate político, né? Rodrigo, se você me ver, é você que eu estou falando. Quantos Judas na história, né? Quantos traidores, quantos mentirosos não passam no nosso caminho, né? Quantas pessoas que às vezes batem nas nossas costas, mas é um baita de um tamanho do bicho preguiça, né? Com aquelas unhas enormes. Quantos mentirosos, quantos Judas não surgiram na humanidade? E quantos encapetados como Hitler? Hitler era um capeta encarnado, era o Satanás. Teólogos da época achavam que ele era o anticristo, de ter capacidade de encher vagões de trem e matar um monte de gente, não troca de nada em dizer que é raça pura. Gente, é um capeta encarnado. E quem fez isso? O orgulho. E quem fez tudo isso? O pecado. Quem fez tudo isso? O pecado, gente. O que o pecado fez com a gente? O que o pecado fez conosco? O que o pecado fez com a humanidade? Reflita aí um pouquinho. O que o pecado está fazendo com a sua vida? Reflita um pouquinho. O que o pecado está fazendo? Ou o que pode fazer com a sua vida? Ou você que um dia teve uma vida de pecado e hoje não tem mais. Pensa no que poderia ter acontecido com você se não fosse a graça de Deus. Pensa. E pensa que você está aqui hoje é por conta da graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque Deus te ama, e graça é isso. Falamos disso na quinta-feira. Sabe o que o pecado fez com a gente? Nos coisificou. O pecado nos fez coisa, sem importância, sem valor, nos coisificou. Essa é uma coisa. Capaz de exagerar, pô. Vou exagerar mais. O que o pecado fez com a gente? Nos tornou bicho. Que é isso, velho? Nos tornou bicho.
animais. O homem sem Deus virou uma besta. Besta é bicho. Besta é animal. Para, você está exagerando ou não? Lembra de um carinha chamado Nabucodonosor? Rei da Babilônia, ó, pomposo, orgulhoso. Virou bicho, literalmente. Virou ou não virou? Virou bicho. Cresceu pelo no corpo, mais do que eu. Vocês sabem que eu sou peludo. Cresceu muito mais. O pessoal me chama de Austin Power, isso é um monte de coisa aí. O cara que comeu com os animais, virou quadrúpede, por conta do seu orgulho e da sua arrogância. Mas isso é um caso isolado, beleza, culpa do pecado, culpa do orgulho, culpa da sua arrogância. Mas você quer um outro exemplo mais perto da gente? Você já ouviu falar da historinha do endemoniado gadareno? Já? Fala para crente aqui, né? Que lê a Bíblia, né? Endemoniado gadareno. Virou um bicho. O cara ficava acorrentado em sepulcros. Que é isso? Nem animal fica acorrentado em sepulcros. A não ser que seja o cachorro do cordeiro. E olha lá, né? E olha lá. Virou um bicho. Ninguém podia chegar perto. O cara quebrava as correntes. O que o pecado fez com a gente? Nos humilhou. O que o pecado fez com a gente? Nos coisificou. Fez isso tudo com a gente. Desgraça. Desgraça, o contrário de graça. Sem graça. O pecado, queridos, Satanás, ele cumpre muito bem o seu papel. Quem às vezes brinca de ser cristão somos nós. Principalmente jovem, principalmente adolescente. A gente às vezes brinca de ser cristão. A gente brinca de ser cristão aqui na igreja. Todo mundo, você olha aqui de cima, tudo santo, com auréolas. Eu queria ter dom de visão para ver as auréolas de anjos. Você olha daqui, é todo mundo bonitinho. Até parece que não peca. É todo mundo santo. Às vezes quem brinca de ser crente somos nós. Aí vai para o trabalho, junta com 2 endemoniados, gadareno, e vai quebrar corrente também, e vai fazer bagunça, e a auréola some. O pecado, Satanás, não brinca de ser diabo não, gente. Agora a gente dá umas escorregadinhas assim, infelizmente. Nós damos. E desse modo, a imagodei, a imagem de Deus em nós, ela se distorce. E ser imagem de Deus, resumidamente, sem questões teológicas, é ser seu representante aqui na terra. Ser imagem de Deus é representar Deus aqui. E carregar esse pecado desse jeito, a gente deixou de ser representante de Deus por causa do pecado. Deixamos de representar Deus. Isaías 59:2 diz o seguinte: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Como representá-lo agora? Como nós vamos representar Deus? Cheios de pecados e maldades. Como que a gente vai transparecer a imagodeia, a imagem de Deus nessa humanidade? Sua grande misericórdia, poder, onisciência, graça, sabedoria, deu um jeitinho no Antigo Testamento, né? Ele deu um jeitinho no Antigo Testamento. Mas foi um paliativo, não foi nada assim, resolver de vez não. Vamos fazer um paliativo. Sacrifica um animal, que aí eu perdoo. Sacrifica um animal, que eu perdoo. Vai lá, mas outro ano vai entrar, você sacrifica um animal, leva lá para o sacerdote, e eu perdoo. Perdoo o sacerdote, perdoo vocês, perdoo Israel. Deus é bom demais, gente. Fez isso por nós. Vai matando um bichinho aí. Só que um dia ele se cansou desse paliativo. Uma hora o próprio Eu Sou se cansou. O Eu Sou falou assim: cansei. Parei esse negócio de sangue. Isaías 1 vai falar assim: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor.
Para mim chega de holocausto de carneiro, da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Deus disse: chega, cansei de sangue. Flávio José, um historiador judeu contemporâneo de Jesus, diz que em ano de festa em Jerusalém, que levava os animais para sacrificar, que o levita trabalhava para caramba. O levita não pegava só o microfone e cantava, não. O levita trabalhava para caramba, organizava lá o tabernáculo, organizava tudo, recebia os bichos, levava para o sacerdote, cortava, botava fogo no bicho. Não pegava só o microfone para cantar, não. Fazia muito. Às vezes a gente fala: o levita vai cantar, dá até dó. Você vê o cara, pode ser até desafinado, mas se tiver graça eu vou considerar um levita. Mas tem uns que tem, deixa para lá, não tem graça nenhuma. Levita é muito mais do que pegar o microfone e cantar. E Flávio José vai dizer que era tanto sacrifício de animal que o sangue dos bichos lá no tabernáculo batia nas canelas do sacerdote. Imagina o quanto sangue, imagina o cheiro daquilo, lá no meio do deserto, sacrificando. Deus cansou, cansei de sangue, cansei, para com isso aí. Chegou um tempo aí que as coisas vão mudar. Poxa, mas dura essa mensagem até aqui, vamos falar, né? Mas só foi pecar quando é Deborinha. Só por hoje não vou pecar quando é Deborinha. Até aqui está muito pesado, cara. Desse jeito que você está contando a história do pecado aí, é o fim, acabou. Mas surge sempre uma pergunta, né? Quem vai restaurar a nossa condição original, velho? Quem vai restaurar isso? Você já pensou na sua cabecinha? Só tem gente inteligente aqui. Você já sabe essa resposta. Mas eu tenho que falar ela de novo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você sabe a resposta. E isso é evangelho. Isso é graça de Deus. Quem restaura todas as coisas, queridos? É Jesus. Quem restaura todas as coisas, queridos? É Jesus. Por que a gente se reúne aqui em comunidade, ao redor de um nome, ao redor de uma cruz? Por causa do Cordeiro de Deus, por causa de Jesus. Não tem outro motivo, não há outra função de reunião se não formos adorar o Cordeiro de Deus, que nos restaura, que nos traz novamente condições de refletirmos a imagem de Deus. É redundante essa mensagem para você, mas é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que renova, é a mensagem que traz fé. Não há outra mensagem que, se a gente pregar, vai produzir fé no seu coração, esperança, graça, vontade de viver. É só Jesus. Não dá para fugir. Foge para o budismo, vê se você consegue. Foge para o islamismo. Espera um pouquinho, porque por enquanto está complicada a questão islâmica no mundo. Está complicado. Foge para você ver. É Jesus, queridos, quem restaura. É Jesus quem restaura. Aliás, vamos recapitular um pouquinho. Falei bastante, né? Primeiro, o pecado nasceu do orgulho. Orgulho, queridos, é complicado. Autossuficiência é complicado. Ninguém vive sozinho. A Júlia precisa da Amanda, a Amanda precisa da Júlia. A Bia precisa da Jéssica, a Jéssica precisa da Bia. O Lucas precisa do Montanha, o Montanha precisa do Lucas. Os irmãos, Felipe e Ailton. Eu ia falar Ailton. É Ailton. Precisam um do outro. Nós precisamos um do outro. Ou o Evangelho não fala muito disso? Uns aos outros, uns aos outros. Há uma teologia do uns aos outros. Evangelho é o próximo, não é eu. Não sou eu. Evangelho é o próximo. Cuidado com o orgulho, queridos. Saiba pedir ajuda. Saiba pedir ajuda para o pai. Saiba pedir ajuda para a mãe.
Sabe, pedir ajuda para o Wesley, mesmo sendo corintiano, saiba, ele é o líder de vocês lá, ele está lá com vocês em Mauá, saiba, pedir ajuda para ele. E um dia ele vai virar essa camisa. Aleluia! Eu estou ganhando uns adeptos, Wesley. Pelo menos um vieram comigo, uns 2, 3 vieram. Evangelho é isso, uns aos outros. Então o pecado nasceu no orgulho, cuidado com o orgulho de Satanás. E segundo, ele é passado para nós no jardim do Éden, do jeito que a gente escreveu aqui. É isso mesmo. É isso mesmo, queridos. Mas aí nasce uma criança, né? Isaías também vai falar o verso maravilhoso da palavra de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Maravilhoso, Conselheiro. Às vezes o seu amigo talvez não vai poder ser o seu conselheiro. O seu pai, com a maior boa vontade, sua mãe vai querer fazer o melhor por você, mas ele não está em você. E aí você vai precisar de um conselheiro. E uma criança nos nasceu. Seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus. Fraquinho? Não, forte. Pai do tempo, Pai da eternidade. Não tem início, não tem fim. Quem é preso no tempo somos nós. Ele é Pai de tudo. Está fora do tempo, Ele chega aqui a gente hoje e se alegra de ver você na presença dEle. E se alegra de ver nós reunidos ao redor da cruz de Jesus. Pai da eternidade. E Ele é o único, queridos, que é o embaixador da paz. Pode a ONU levantar quem for, Ronaldo, Pelé, embaixador da paz é só Cristo, é só Jesus. Príncipe da paz, que traz paz, que anuncia paz, só um, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele carpinteiro, homem simples. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Veio Jesus Cristo de Nazaré. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Aleluia. Aí as coisas já começam a mudar, né? Com essa criança. Aí essa criança, ela vai passar por outro jardim. Porque ela passou lá no Éden. Ela passou lá. O Pai criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a palavra é o próprio Cristo. E o Espírito estava lá também. Olha a harmonia da eternidade. É essa harmonia que Deus quer para a sua igreja. A harmonia que eles tinham. Ele quer para a sua igreja. Então a história começa a mudar. Essa criança, ela passou no Éden, mas aí ela vai para um outro jardim agora. Ela vai para um jardim difícil. Vai para um jardim chamado Getsemane. O jardim de dor. O jardim de lamento. O jardim de agonizar. O jardim de suar sangue. O jardim de angústia. Até parece que eu estou falando da sua vida, né? Ou de algum momento da sua vida que você passou. O que eu passei, eu já passei por um Getsemane bravo. Fernando, meu pastor, está ali, ele sabe, de 2012 para cá, pelo amor de Deus, era só oásis. Eu encontrava alguns oásis no caminho. Agora, glória a Deus, as coisas estão indo bem, graças a Deus. E a igreja que está aqui comigo orando, que nós estamos juntos, sabe de muita coisa. Quantos Getsemanes eu vim passando de 2012 para cá? Filha nasce doente, a outra filha nasce doente, e o pai fica desempregado com as filhas doentes, e a esposa fica desempregada com a filha doente, aí a casa está caindo, aí o pai infarta, quase fica sem pai. Não foi muito fácil não, foi um Getsemane também. Mas Jesus passou num Getsemane bravo. Outro jardim, né? Teve o jardim do Éden, alegria, beleza, pecado, desgraça, Getsemane, angústia, dor. Mas aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com toda a sua harmonia, decide: não,
Não é possível, Jesus, passar de você esse cálice. O que eu arrumei era paliativo. Eu preciso que você vá até o fim. Então tá bom, cara. Eu vou até o fim. Pode deixar que eu vou. Desse jardim, essa criança vai para um monte. Do jardim ele vai direto para um monte chamado Monte Calvário. Eu sei que você conhece essa história, mas eu tenho que contar ela. E ali, ele, essa criancinha, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que elimina o pecado do mundo, que arranca o pecado do mundo, ele crava na cruz do Calvário o meu e o seu pecado. O de ontem, o de hoje e o de amanhã. Olha o que a harmonia da Trindade está fazendo e olha o que o Cristo está levando aos finalmente. É isso, Deus? É. Então vamos embora. Eu vou tirar o pecado do mundo. Eu vou tirar o pecado do mundo. Opa, eu vou tirar o pecado do mundo. A partir de agora, a restauração para nós, para a humanidade, os bichos, as bestas. A restauração para nós, por conta de uma cruz, Deus, que sacrificou um homem justo. A restauração para nós. A partir de agora, aos que creem nessa criança, estarão libertos do jugo do pecado. Foi isso que lemos no texto inicial de Romanos. Estamos libertos do jugo do pecado. Voltamos a representar Deus aos que creem. Porque Cristo veio restaurar todas as coisas para Deus. Toda a humanidade, toda a criação, Cristo veio restaurar. Detalhe, queridos, o texto que lemos, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se antes perdemos a imagem de Deus e estávamos condenados à morte, pois o salário do pecado é a morte, só recebe salário quem é digno de salário. Quem trabalhou recebe salário, quem não trabalhou não recebe. Por que a morte não segurou o nosso mestre, queridos? Porque ele não era digno de receber o salário do pecado, porque o pecado não era dele, o pecado era meu e era seu. A morte não conseguiu segurar o nosso mestre, porque o salário do pecado é a morte. Por isso, no terceiro dia, ele ressuscitou. A morte não teve forças para segurar o inocente, o cordeiro sem mácula. O sangue dele foi suficiente, não precisa mais de sangue. Essa criança fez o que ninguém fez. Ela não recebeu o salário do pecado. A morte não pôde deter ele, porque não era digno de receber esse salário. Maldito, isso é um salário maldito. O pecado é maldito, queridos. O pecado só vai te levar à desgraça, à confusão. A sua vida está indo para o abismo, porque um pecado chama outro, um abismo chama outro abismo. O pecado é pegajoso, queridos. Nós teríamos aqui uma encenação, uma esquete, que fala exatamente isso. Você põe a mão no pecado, você não consegue tirar mais, aí você gruda o pé, aí você vai grudando. O pecado é pegajoso. É um tema tão importante, queridos, que a Bíblia diz o seguinte: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus, ele foge de nós, o diabo. Mas o pecado, a Bíblia fala assim: tem aparência de pecado, tem aparência de mal, vaza, foge. Pecado é coisa séria. E olha o trabalho de Jesus: não recebeu o salário da qual ele não era digno, por mim e por você. Ele não merecia a cruz, quem merecia éramos nós. No terceiro dia ele ressuscitou. E agora ele nos dá, como o texto diz, um dom gratuito. E não vem de mim, não vem do Fernando, vem de Deus. Vem de Deus, por Cristo Jesus. E que dom é esse? A graça. E que dom é esse? No texto, a vida eterna, queridos. Sabe esse tempo da qual o nosso Senhor vive? Que nós falamos que Ele é o Pai da eternidade, e Ele está fora do cronos, do nosso tempo cronológico, mas Ele está no Kairos, observando tudo, o começo, o meio e o fim. É para essa vida eterna, em harmonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que nos reserva
que nos reserva em um outro jardim, no jardim da cidade santa, queridos. A história é feita de jardins, a vida é feita de jardins, alguns bons, alguns ruins, mas a história novamente vai terminar no jardim da cidade santa, e nós vamos estar lá, queridos. E eu vou ver cada um de nós, vou ver cada um de vocês que está aqui, em nome de Jesus, nesse jardim. Depois que passarmos por todos os jardins da vida, depois que passarmos, como já passamos pelo Éden, como passamos hoje por muitos Getsêmanes, um dia nós estaremos juntos no jardim da vida, no jardim da cidade santa, como Cristo, Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, como o Cordeiro de Deus, da qual não recebeu o salário do pecado, a morte não o tragou, e com isso Ele nos deu o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Amém? Se coloca de pé, queridos. Se coloca de pé. É uma mensagem que faz a gente refletir. Eu não sou nenhum avivalista, queridos. Eu sou um amante de Deus, um amante da palavra de Deus, amo a palavra de Deus, busco meditar nela de dia e de noite, e esse é o meu exemplo para essa igreja, para vocês, e eu quero caminhar com vocês sempre, eu quero estar com vocês sempre, até o dia que nós chegarmos nesse jardim.